Eu sou uma pessoa que nasceu no mercado financeiro. Meu primeiro emprego foi no mercado financeiro. Eu trabalho há 26 anos em banco. Por favor, não façam conta, mas se fizerem, dá quase 46. Então, inteirinhos assim, novinho em folha. Eu uso Natura, viu? Por isso que também, então... Uma das coisas é isso, gente, não dá para fazer tudo sozinho, tá? Ficar bonita, tá? E ainda conseguir estar aqui. Mas a história dessa pessoinha aqui é uma história de alguém que começou no mercado financeiro, né? Tem muitos amigos, trabalhou, casou, fez tudo no mercado financeiro. E um dia estava lá de manhã, no meio de uma mudança de um banco. Na verdade, eu comecei em bancos internacionais, trabalhei no Citi e no Boston, eu sou no Itaú uma aquisição. Eu estava lá, eu vim do Boston, adquirida, resolvi ficar. Uma tremenda experiência, fui super bem resolvida. Então, assim, se você não passou por uma fusão, por uma mudança na sua vida, tente, faz um bem enorme, tá? Você sai reciclado dessa mudança e novo. E pegando um momento que era a criação de um novo banco, a fusão do Itaú e do Unibanco, que é o momento que a gente está vivendo agora. E essa pessoa estava trabalhando lá no mercado financeiro, feliz, tinha acabado de receber uma proposta para trabalhar numa área de inovação, que era o banco repensar. O que é papel de banco? O que é banco daqui para frente? Aliás, a maioria de vocês usa banco todo dia, não sabe muito bem o que é esse negócio. Um negócio que a gente tem, sei lá, tem cartão, usa crédito, mas a gente toma milhares de decisões financeiras ao longo da vida e provavelmente vocês têm dificuldade de saber o que é sustentabilidade num banco se pararem 5 minutos para pensar. Nós também, tá? Então, vou começar contando um pouquinho da história da pessoa. A pessoa acredita piamente em uma coisa. O que vocês acham que falaram para o cara que quis inventar essa lâmpada aqui? Provavelmente que não ia dar. Tá? Eu sou neta de um avô que falava para mim, Denise, tudo pode. Eu falava, avô, isso pode? Pode, filho. Ó, isso aqui pode dar um trabalhinho a mais, umas coisas levam um tempo a mais, umas tem que estudar, mas tudo dá. Então, eu cresci fazendo pergunta e com essa crença de que se realmente você se dedicar, se o cara da lâmpada não tivesse se esforçado, estava gente aqui na vela até hoje. Então, que realmente, se você consegue fazer a pergunta certa e se você consegue se desafiar a vir para o jogo, onde ele realmente acontece, você realmente é capaz de ter o privilégio de fazer uma mudança, ou pelo menos de propor essa conversa. Eu acho que essa é a grande característica de quem trabalha numa área como essa. Então, cheguei no banco naquele momento, estava lá feliz na minha área de inovação também, tranquilinha, assim, até que um dia, a pessoa que cuidava da área de sustentabilidade saiu, e um VP acordou de manhã, ligou para mim e falou, eu queria conversar com você. Eu falei, Jesus, é hoje. E o grande desafio, a grande pergunta é o que fazia uma pessoa que só entendia de área de negócio sendo convidada para trabalhar numa área de sustentabilidade? Na maioria da experiência que eu tenho na carreira, 200 anos é o que tem a ciência de economia, 600, para quem não sabe, é medicina, o tempo que a ciência tem de medicina, 200 sustentabilidade dá 40. Pode ser, se vocês não têm dificuldade e não têm dúvidas, é porque vocês não estão trabalhando aqui. Então, essa é uma ciência, ou, na verdade, uma matéria, onde se você não aprende a conviver com a dúvida e se propõe a encontrar uma resposta, você não consegue mudar. Então, no banco, nesse momento, o banco estava construindo uma nova área, precisando se reinventar como banco, e tinha se virado num banco que nunca nenhum de nós, na nossa experiência, tinha sido. Um dos maiores bancos no Brasil, e construir uma cultura nova, construir, na verdade, uma área nova, se perguntar o que era o nosso papel. O desafio dessa construção de cultura, ele, com os 16 mil líderes da organização, talhou uma visão, ser líder em performance sustentável e satisfação de clientes. E foi para responder o que, afinal, era performance sustentável, que a gente levou uma conversa para dentro do banco, para perguntar para todas as pessoas e estabelecer o que era esses temas, o que era sustentabilidade para banco. Só para clarear a primeira dúvida que eu coloquei, sustentabilidade num banco é sobre influência. Porque eu adoraria fazer plástico, porque as pessoas me achariam mais tangível. Mas quando eu estou fazendo um crédito e estou pensando qual o risco socioambiental que essa empresa que está recebendo o crédito pode estar causando, ou qual a oportunidade que, ao receber esse crédito, ela pode gerar, e quanto isso afeta o resultado dela, e, portanto, a capacidade dela de devolver esse dinheiro para o banco, que não é do banco, que é dos investidores do banco, é que a gente começa a perceber que sustentabilidade é uma coisa que a gente faz das 9 às 6.
não com o que a gente ganha de resultado com o negócio que fazemos das 9 às 6. Essa é a diferença, a grande onda de mudança que sai do caminho do investimento social privado, da trajetória que a gente vem, e começa a conversar com tudo que você faz no dia a dia. Então, o primeiro trabalho foi descobrir o que era performance sustentável para essa organização. A gente andava na organização, se fizesse pergunta para 10 pessoas, você tinha 11 respostas diferentes, porque alguém mudava de ideia no meio da pergunta. Então, performance sustentável, depois dessa discussão toda, veio muito com permanecer na escolha das pessoas, gerar valor. Gerar valor é mais do que gerar resultado, porque valor só existe se ele for valor para mim, for valor para você. Se valor for unilateral, ele é só resultado. Então, como é que você gera valor e consegue permanecer na liderança, na escolha das pessoas? O segundo tema da organização, que surgiu, foi educação financeira. Por que surgiu a educação financeira? Porque, na verdade, o desafio de um banco, numa economia como a nossa, onde a maioria de nós vive com 15 produtos financeiros todo dia, sem parar um minuto para tomar conta da sua vida. Certo? Vocês fazem planos sobre tudo, menos sobre como vocês vão usar esse dinheiro. Como é que a gente entende esse componente cultural e usa todo o conhecimento que a gente tem para traduzir esse conhecimento em algo que faça as pessoas tomarem melhores decisões financeiras na vida delas? Porque dinheiro, gente, é importante, mas vocês são mais. Então, esse era o segundo tema. Isso fala muito com o trabalho do banco, que é a parte do varejo, a parte que vocês estão no dia a dia, e assim, a parte em que as pessoas físicas, né, como a gente chama vocês lá no banco, a gente chama vocês de pessoas físicas. Tá? Se vocês têm uma empresa, a gente chama vocês de pessoas jurídicas. Então, as pessoas, né, eu falo tira a física, as pessoas interagem com a gente. O terceiro tema fala de diálogo e transparência, que é uma responsabilidade muito grande para as instituições. E, cada vez mais, a gente está percebendo que no setor financeiro essa capacidade de influência tem que ser transformada. E aí, já partindo para o período das dicas, o que eu queria dizer para vocês? Eu trabalho numa organização que tem 96 mil pessoas, 50 milhões de clientes. Não dá para pensar nada que não seja em escala. Se você quer realmente vir para o centro, para a arena onde as coisas acontecem, você tem que ir na engrenagem da organização e fazer sustentabilidade no que a gente faz das 9 às 6. Então, como conectar cada uma das temas que você definiu, onde eles estão sendo decididos? Nos comitês onde se fala de risco, ou nos produtos na hora que você está desenhando. Porque senão você vai fazer sustentabilidade para o banco e não vai fazer no banco. E vai viver a vida como um satélite rolando para isso. Então, aqui a primeira dica já, porque o tempo aqui voa. Governança. Identifiquem como é que a empresa de vocês funciona. Conecte lá, depois de ter definido o que é sustentabilidade para cada um de vocês, as mudanças que têm que ser feitas. E com um detalhe, com o maior respeito do mundo. Porque tem dia que a gente acorda de manhã e acha que os caras estão de sacanagem, não acha? Aliás, a gente tem certeza. Mas ele só está lá, há provavelmente 20 anos como você, fazendo sucesso, porque, afinal de contas, a empresa está lá, de um jeito que sempre funcionou. Ora bolas, né? Ele deve ter uma razão para acreditar que aquilo funciona. E o que a gente tem que ter o respeito e a delicadeza é de que, cada vez que uma pessoa não entende o que ela tem que fazer para conectar a sustentabilidade no tema, o problema é meu. Depois que ela entende, aí o problema é dela. Mas até a gente conseguir fazer essa conexão, entendam que essa capacidade de tradução é nossa. E é a nossa principal responsabilidade. E é aquilo que a gente pode fazer de melhor. Só que só dá para traduzir aquilo que você sabe o que é. Então, se ele não sabe sobre você, é super legal que você aprenda um pouco sobre ele. Ou, pelo menos, sentem junto e troquem. Então, sustentabilidade é algo que você constrói junto. Vários dos meus colegas já falaram isso. Se você não gosta de transformação, gosta de um dia igual ao outro, gosta de cuidar de um negócio que funcione, gosta de fazer coisas que têm controle, que você consegue ter um plano estruturado, não trabalhe com esse tema. Tá? A vida aqui é, literalmente, cozinhar em baixa pressão por longo tempo. Então, você tem que ter uma capacidade de motivação e de acreditar que o que você está falando é de verdade, é sério, pode ser feito. Porque o mundo muda quando a gente consegue fazer.
e não dá para fazer sozinho. Então, só muda o dia que você consegue saber o que tem que fazer, como fazer, convencer um grupo de que dá sim para testar, errar. Gente, erro faz parte. Não acerta quem não erra. Tá? E se tem alguém aqui que acertou direto de primeira, pode me ligar, estou contratando. Tá? Eu não conheço. É que nem dieta. Alguém já fez que funcionou de primeira? É igual. Porque é sobre transformação de pessoas. Gente, não muda por download, eu adoraria. Mas não rola. Tentei na RH. Então, acho que isso é o principal componente da transformação de sustentabilidade. Vocês estão falando de pessoas que querem, como vocês, fazer sucesso, prosperar, e têm uma vocação enorme para viver bem. Acreditem, todo mundo gosta de viver bem. Eu acho que o simples fato de entender o que a gente tem que fazer aqui, a nossa responsabilidade, o nosso papel, quando a gente estiver com o lápis da história na mão, escrevendo a nossa história, dá, sim, um poder enorme para acreditar que essa transformação pode ser feita. Eu estou aqui, depois de chegar no banco em 2006, quase que não acreditando, cada vez que eu falo, ele ficou brincando comigo no negócio do palco, de que um dia eu podia estar aqui, né, a Hellis profissional de mercado financeiro, que sabia tudo sobre os derivativos e ativos, falando de um tema que, mais ou menos, alguns anos atrás, eu sabia o que era por coração, mas não sabia por tecnologia. E eu só queria convidar vocês a um desafio de continuar cada vez mais produzindo uma tecnologia nova, que só pode transformar as empresas se pessoas como vocês estiverem aqui, com um forte compromisso de fazer isso na realidade, na conjugação do verbo fazer. Tá? Então, a dica que eu deixo para vocês, terminando já o meu dia a dia, se não dá para vocês sozinhos transformarem alguma coisa, pensem que nada a respeito de vocês foi transformado sozinho. Vocês não sabiam andar, vocês não sabiam nada quando vocês começaram. Mas tudo que a gente aprendeu trocando. E essa é a grande habilidade que você tem que ter dentro de uma empresa para conseguir fazer com que ela se perceba contemporânea na nova realidade e permaneça também na escolha das pessoas. Porque se a gente não permanecer na escolha, nenhum de nós vai ser líder. E era isso que eu tinha para dizer. Obrigada.